Bom, então vamos lá, minhas irmãs e meus irmãos. Hoje nós vamos estudar a Gênese, mas antes nós vamos ler o Evangelho, capítulo 7, né? Item 1. O que se deve entender por pobres de espírito. É o bem-aventurados os pobres de espírito. Então, a Rosalva vai fazer isso para nós, né, Rosa? Vou. Boa noite, gente. Capítulo 7. Bem-aventurados pobres de espírito. O que se deve entender por pobre de espírito? Aquele que se eleva será rebaixado. Os mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Instrução dos espíritos, orgulho e humildade. Missão do homem inteligente na terra. Então, nós vamos começar no item 1. O que se deve entender por pobres de espíritos? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 5 e 3. A incredulidade zombou dessa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreendem. Por pobre de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Concentrando sobre si mesmo seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou se condescendesse em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governar, tornando a inteligência que possui para a medida de inteligência universal, e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram, sem apelação, as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí, o só terem sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros, nesse mundo invisível que encarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é do simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino, sem a simplicidade do coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes
que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Muito se fala aqui sobre o orgulho, né? Porque as pessoas que se julgam muito sabedoras, eles não têm humildade bastante para entender a grandeza de Deus, né? E a pequenez dele diante da vida. Concorda, Marcinha? Concordo, continua falando, amor. Concordo, sim. Pois é, porque às vezes a gente vê uma pessoa humilde com tanta sabedoria, com tanta aceitação da vida, das coisas. Tinha uma pessoa que passava na minha porta, que ela vendia pano de prato para sustentar a família. Tinha um marido doente que fazia hemodiálise e tal. Eu gostava de conversar com ela porque ela era de uma humildade, mas de uma grandeza de alma e uma simplicidade para encarar. Ela punha as coisas difíceis com palavras tão fáceis da gente entender que você achava que a vida dela era fácil, apesar de todo o sofrimento, de toda a pobreza, de toda a dificuldade. E, então, é aí que a gente vê que nas pessoas mais humildes é que tem mais sabedoria, principalmente temer a Deus, né? Aproximar mais de Deus, porque a humildade faz isso. E aqueles que se julgam muito sabedores, nós estamos vendo isso acontecendo agora com pessoas que são cultas, que têm diploma, que são PhD em determinados assuntos, em determinadas áreas, e desprezando a grandeza de Deus, desprezando a onipotência, onisciência de Deus. É isso que está nos despertando para essa passagem do Evangelho, o que nos desperta a todo instante com essa convivência que a gente tem. E, às vezes, você convive também com pessoas que não são tão cultas, mas que têm uma arrogância e têm uma pretensa sabedoria que quer maltratar os outros, que quer denegrir a pessoa, ou a pessoa em situação difícil, como a gente tem visto acontecendo nos meios nossos, nas nossas convivências, né? Então, a gente tem que fazer uma análise do nosso comportamento para poder dosar a nossa pretensa sabedoria, que a gente não tem, porque a gente nunca sabe tudo, e mesmo que se soubesse alguma coisa, tem sempre alguém que sabe muito mais do que a gente, e também ter humildade para aceitar as coisas que a gente não pode mudar. Tem coisas que a gente tem que aceitar e levar em frente. Doenças, por exemplo, dificuldades financeiras, mudança de padrão de vida, tudo isso nos busca a humildade na aceitação. Concordam? Sim. Então, você veja só, né? Como Jesus fala, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus, né? Então, o que é esse reino dos céus? Quando a gente pensa, o pessoal, às vezes, uma análise aí literal, pensa que é você morrer e ir para o céu, né? Que céu é esse, né? Esse reino dos céus aí, ele a paz na Terra? É aquela paz interna, né? Que você passa a ter a partir do momento que você descobre que você não sabe nada de nada, né? É. E o momento
que vem seguinte pertence a Deus, né? Quando nós nos entregamos verdadeiramente ao Criador, então, evidentemente que nós vamos sempre procurar resolver aquilo que a gente consegue resolver, mas aquilo que tiver fora do nosso controle, nós vamos tranquilamente entregar na mão de Deus. E isso porque a pessoa que vive no inferno, ela vive porque ela se rebela, né, contra os eventos da vida. E a aceitação dos eventos da vida só é possível, né, se você aceitar Deus como criador de tudo e Deus como sendo o onisciente, ele que sabe de tudo, né? É ele que sabe. Então, há coisas que nós não temos mais o que fazer, né? Evidente que se dá para fazer, a gente vai fazer. Mas há coisas que não dá. Você vê Sócrates, né? Ele, o criador da filosofia, 500 anos antes de Jesus, e aí você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, e está lá, né? Precursor, Sócrates e Platão são os precursores do cristianismo e do espiritismo, né? Ele é uma inteligência assim, nossa, algo, né, incomparável, realmente não tem nem como comparar. No entanto, ele diz assim: eu só sei que eu nada sei, né? Então, quanto mais a pessoa ela avança em conhecimento, assim, eu digo que é como se fosse uma caixinha, né? Que tem uma questão, aí você resolve aquela caixinha, aí abre duas caixinhas, né? É igual eu digo que a vida é meio esquizofrênica, né? Porque quando você convive com esquizofrênico, é assim, ele te faz uma pergunta, você responde, aí ele faz mais duas perguntas. Você responde duas, ele pergunta quatro, né? E assim vai. A vida é assim, né? Quando nós conseguimos resolver um problema, vem dois. Aí resolveu dois, vem quatro. Então, a pessoa que soluciona muitos problemas e que é muito inteligente, ela, teoricamente, né, comparativamente, ela cedinho descobre que ela não sabe nada. Igual Einstein, né? Ele conversando com uma criança que estava com os problemas lá de matemática, né? Aí ele ensinou lá ali, né? Uma coisa simples. Aí a criança falou para ele: Nossa, eu queria ter o senhor para não ter esses problemas, né? Com a matemática. Aí o Einstein falou: Ah, meu filho, quisera eu ter os problemas que você tem com a matemática. Você não tem ideia os problemas que eu tenho com a matemática, entende? Então, assim, é isso, né? Então, esse reino dos céus é essa paz que a aceitação dos eventos da vida nos traz. Pode prestar atenção, quando a gente fica meio rebelde, a gente começa a sofrer, não é? É. Quando nós começamos a questionar demais, mas reclamar, né? Reclamar. Esse reino do céu é a paz interior, né? É a paz interior, exatamente. É a paz interior. Então, quem aceita a vida, igual essa pessoa que eu contei para vocês, tem uma aceitação tão grande da vida. Eu falei, ela é feliz porque ela aceita, do jeito que as coisas estão acontecendo, ela aceita que aquilo está na vida dela e é dessa forma que tem que ser. E, inclusive, assim, os antigos falavam assim, não, Deus é servido. O que é Deus é servido? Você aceitar aquilo que Deus mandou. Tem coisas que não tem jeito da gente mudar. A gente pode lutar por alguma coisa que está ao seu alcance de mudar, mas tem coisas que a gente sabe que faz parte da nossa vida para nos ajudar na nossa evolução. A partir do momento que você começa a aceitar a vida que você tem, a vida fica mais fácil. Igual você falou, a gente fica, quando fica rebelde, aí atrapalha tudo. Você sabe que uma vez eu fui visitar uma família, né, lá do ICEAL, e ainda, isso
muitos anos atrás. Aí eu fui, né, toda me achando, né, vou visitar, tal. E eu estava cheia de problemas, né? Em casa, né, cheia, né? Estava sofrendo bastante. E aí eu fui visitar para ajudar a família, eu, no caso, né? Aí, a hora que eu cheguei, assim, estava um rádio ligado no último volume, sabe? Aí a dona da casa, assim, ela estava, né, assim, lavando uma roupa, assim, e fazendo assim, e uma água, espirrava água, e ela... Aí eu peguei, fiquei olhando, ela demorou, assim, para me ver, né, porque aquelas casas, assim, que não tem cerca nem nada, aí fiquei olhando, eu falei assim, gente, eu não tenho nada para fazer aqui, eu tenho para pegar essa alegria dela, né? Ela estava ali, sabe, lavando uma roupa numa espécie de uma tábua, o negócio não era nem uma coisa assim, e os meninos para lá e tal, os meninos tudo pé no chão, ela também. E eu vou dizer uma coisa, eu fiquei com uma inveja, assim, da alma dela, porque a minha alma estava sofrendo, eu estava muito mal, assim, sabe? Aí eu falei assim, poxa vida, olha, que coisa, né? Então, porque Deus ele não vai te dar o problema moral, o problema material e o problema moral tudo junto, né? Então, quantas famílias que eu fui visitar e que eu chegava e eu via que existia o problema material, mas aquela dor interna, aquela coisa já não era tanto, né? Então, é isso, né? A pessoa que ela está aceitando ali, ela tinha tudo para reclamar, e a hora que ela mirou, Dona Márcia, a senhora aqui, não sei o que, sabe? Não reclamou de nada, quase que eu falei, ai, amiga, me abraça, comecei a chorar, quase que eu fiz ali. Mas, viu, Márcia? Explica como é que você está feliz aí, minha filha, nessa vida me ruim. ajuda, deixa eu te contar o que eu estou passando, né? Quase que Hein, foi. Márcia, às vezes essa pessoa, assim, nessa simplicidade, surpreende a gente demais. Sim. Na época que a gente fazia a campanha da Alta de Souza, aqui em Jaru, uma vez a gente passou numa casa e a gente não ia nem pedir. Aí elas falaram, o que vocês estão fazendo? É da igreja? Aí eu expliquei para ela a campanha que a gente fazia para arrecadar alimento para as pessoas necessitadas. Aí ela falou, Fia, eu não sei, eu não tenho nada para dar. A casinha era bem pobrezinha mesmo, parece que era só um cômodo. Mas ela entrou lá dentro, Márcia, e trouxe um sabonete daquele simples. Aí eu falei, esse de certo, pensei comigo, né? É o óbolo da viúva, porque, porque você via que ela não tinha mesmo. Mas ela falou, sempre que vocês passar por aqui, passa. Qualquer coisa que eu tiver, eu divido. Eu aceitei, né? Porque eu não podia nem falar não para ela, que tão bom coração que ela estava. Sim. Aí eu falei, nossa, como essas pessoas que têm o mínimo dá o exemplo para a gente, né? Eu nunca tive muito, mas tinha o suficiente, né? Pelo menos alimento, as coisas tinha. Eu sempre me surpreendi com essas pessoas. Sim. E você falou da campanha do quilo, eu agora senti saudade, sabia? Porque quando cheguei no Espiritismo, bem novinha, né? Acho que eu tinha próximo de 15 anos, meu primeiro trabalho foi isso, né? Chamar a campanha Alta de Souza, né? Porque a Alta de Souza, ela é eu também comecei com essa idade, na campanha do quilo. O povo que é franciscano é tudo da campanha do quilo, né? Mas como a gente recolhia coisa, né? Nossa! E agora parou isso, o povo não quer mais ir, né? Já viu? Não tem mais. Antigamente, no centro, era assim, antes de fazer a campanha, começou assim.
era toda quarta-feira, pedia para alguém levar alguma coisa. Aí mas a Patrícia, que naquele tempo eu ainda vinha no centro escondido, que o meu marido não sabia que era no centro, eu vinha e dormia na casa do meu filho. Aí nós passava no comércio, no Gonçalves, no outro mercadinho que tinha, pegava um maço de macarrão, 1 litro de óleo, 1 quilo de fubá e levava. E assim ia muita gente no centro e levava dali, reunia todas as cestas que necessitava. Aí depois abriu a campanha da alta, aí foi maravilhoso, a gente trabalhava bastante. Pois E é. também distribuía muita cesta, dava gosto, brinquedo, tudo roupa, tudo que o pessoal doava, né? Era maravilhoso aquele trabalho. O pessoal começou a ficar com medo, né? Medo mesmo, perdendo a fé, né? Medo é a falta da fé. Não, nós tinha aqui o promotor que trabalhava com a gente, a doutora Ademir trabalhava junto. Não, eu estou dizendo, atualmente, né, o pessoal do Centro Espírita é meio... Eu, sinceramente, eu não sei onde foi que aconteceu essa fraqueza, porque foi ficando difícil. Mas é porque os jovens foram sumindo das campanhas de Quilo. O jovem foi sumindo do Centro Espírita mesmo. Do Centro Espírita. É porque eu estou indo no centro nas quarta-feiras, quando dá, 10 pessoas, 11 pessoas no centro. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Centro Bonito e grande, nós temos, né, Márcia? Sim. Nós temos que, em algum momento, nós vamos ter que começar a pensar o que foi que aconteceu. Nós nos perdemos em algum ponto da estrada. Onde é que nós estamos errando, né? Olha, Márcia, eu lá no setor 7, eu conversei várias vezes com o Alexander para a gente encaminhar alguma coisa, um trabalho de sopa, de lanche, para as pessoas ir voltando. Ele não topou nada. Aquilo lá, olha, domingo passado teve o Bazar da Pichincha. Eu fui levar umas coisas que eu não ia usar nessa casa, eu peguei tudo para levar para lá, tinha carro, e eu fui levar. E a Sandra, que está coordenando esse negócio do bazar, aí ela disse que está reunindo, sobrou para fazer outro. Aí a gente foi, né? Fui levar alguma coisa, fazer alguma coisa, que a gente não perde o costume, né, Márcia? Eu fico agoniada. Eu acho que precisa voltar, assim, reunir mais, assim, os trabalhadores, sabe? Fazer uma coisa mais simples. O Centro Espírita ficou muito cheio de regra, muito cheio de coiseira, sabe? Perdeu a simplicidade, aquela coisa aqui, ó, do pobre de espírito. Ficou muito elitizado, sabe? Uma coisa assim, os palestrantes, aquela coisa. Eu acho que nós temos que voltar para a simplicidade, né? Aquela coisa também acho. Né, mais básica, porque senão, né, nós vamos nos perder. Mas vamos orar. Daqui a pouco eu e a Malvina vamos pegar mais 3 anos de umbral, entendeu? Aí eu só vou aumentando. Ai, meu Deus! Ai, gente. Rosa, só essa risada. Ainda bem que o tempo de eternidade não é nada, né? Rosalva, mas nós não estamos falando mal, nós estamos falando a realidade. Precisa mesmo reunir. É verdade, amiga. Então, vamos orar, né, Rosa? Você faz oração? Vamos orar. Nossa. Mestre amado, nós vos agradecemos por estarmos reunidos aqui com alegria, com o coração em paz, buscando o Senhor trazer para dentro da nossa casa, para dentro da nossa casa íntima, a humildade, a aceitação, trazer o vosso evangelho para a nossa vida, Senhor,
nos auxilia nessa caminhada. O tempo é curto diante de tanta necessidade que temos de melhorar e aproveitar essa encarnação. Nos torne conscientes, Senhor, das nossas responsabilidades, do nosso compromisso e dessa oportunidade grandiosa que estamos tendo. O Evangelho na nossa vida. Agradecemos, Senhor, pela saúde, pelo teto, pela família, pelos amigos. Rogamos por aqueles que não nos querem bem, nossos desafetos. Rogando a Jesus que derrame sobre todas nós as bênçãos, pedindo amparo e proteção para o nosso estudo dessa noite, para que tudo que for ensinado possa cair fundo no nosso coração, no nosso pensamento e das nossas mudanças que nós buscamos a todo instante. Se conosco nessa noite, Senhor, nos proteja e nos ilumine, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá. Hoje nós... Vamos lá, deixa eu pegar a Gênesis aqui. Isso, é o capítulo 14. Deixa eu ver. Nós ainda estamos falando dos fluidos, né? Na verdade, tudo que existe é fluido, né? Tudo é a modificação do fluido cósmico universal, né? Então, nós estamos no capítulo 14, no item 26. O que nós estamos falando? A vista espiritual, portanto? Nós estamos falando dessa dupla vista, que, em verdade, é a própria mediunidade, não é? Vamos dizer assim, ó, o capítulo 14, ele trata disso, né? Vista espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo, sonhos. O que é isso, senão a função de senso e de percepção do corpo? Nossa, né? Do corpo não, do ser, né? Essa dupla vista é a nossa mediunidade, né? Uhum. E que ela, vamos dizer assim, no momento do sono, seja qual for o tipo da mediunidade que a gente tenha, né? No momento do sono, ela sempre vai ficar mais expansiva. Por quê? Porque o perispírito, os liames vão se soltar, o corpo, gente. Uma vez eu li eu não vou saber agora qual é o nome do cientista, mas eu achei interessante ele falando o seguinte, que o cérebro, e é um cientista, assim, não tem nada de espiritualista, nada, mas diz que o nosso cérebro, ele funciona como válvulas de retenção e redução da realidade exterior. Olha o que ele falou. Nosso cérebro, o cérebro humano, ele funciona como se fossem válvulas que reduzem e retêm a realidade. Ou seja, o nosso cérebro, ele nos impede de enxergar a realidade como ela é. O que nós vemos é, assim, o infinitesimalmente mínimo, né? O Camille Flammarion, ele tem um livro, Desconhecido e os Problemas Psíquicos. Camille Flammarion, ele foi um astrônomo, ele é conhecido na geografia como um astrônomo, né? Ele que descobriu a segunda estrela da constelação do Centauro. A gente só via uma estrela. Ele descobriu a segunda e hoje nós sabemos que são 3, né? Então, o Camille Flammarion, ele é o cientista da doutrina espírita. É graças a ele e as reflexões que ele fez junto com Kardec, que na doutrina nós temos o princípio básico da pluralidade dos mundos habitados. Então, ele é um cientista. E reconhecido na Terra como cientista, né?
e foi um dos clássicos da codificação, e então ele fala do quanto os nossos 5 sentidos, né, eles nos enganam. É um texto muito interessante, né? Ele diz assim, que nós vemos o sol se pôr abaixo do horizonte, o sol não se põe abaixo do horizonte, que os nossos olhos, o que nós vemos de cores, apenas 7 cores, né? Existem infinitas outras cores, que nós, por exemplo, isso aqui é um corpo sólido, o nosso tato entende que nós tocamos corpos sólidos. Aí ele diz, não existem corpos sólidos, nenhum corpo é sólido. Na verdade, a gente nunca toca nada. Então, por quê? Porque os nossos 5 sentidos, né? Hoje, conforme o ser humano, o corpo vai evoluindo, você vai ficando com as percepções mais acuradas, já se fala em 20 e tantos sentidos, mas nós temos aqueles 5 básicos. Então, eles são muito precários para que nós possamos enxergar qualquer coisa além do nosso próprio nariz, né? Mal enxergamos a ponta do nosso nariz. Então, quando o perispírito, então, os liames se afrouxam, então, nós passamos a ver e a perceber as coisas com a vista espiritual, que ainda é a vista do perispírito, vamos dizer assim, né? Nós temos sempre que lembrar que o perispírito ainda é matéria, ainda é corpo, mas essa vista, ela se dá não como nós enxergamos com os olhos, mas por todo o organismo, não é? Então, o perispírito também ele é extremamente plástico, ele se locomove a distâncias muito grandes pela força do pensamento, nós vamos ter informações de locais, então a pessoa pode se deslocar para o outro lado do planeta Terra, ver o que está acontecendo lá, trazer informações, não é? E isso tudo é a mediunidade, né? Essa dupla vista aí é a mediunidade, que depois isso é desdobrado nas várias faculdades que elas se apresentam no corpo, né, quando a gente está... Mas sempre que nós vamos, de alguma forma, exercer a mediunidade, de alguma maneira ocorre um mínimo de espaço, assim, ocorre um afrouxamento desses liames, não é? E a pessoa, então, entra no estado alterado de consciência, a percepção fica mais acurada. E, às vezes, a pessoa não se dá conta também, ela entra naquele estado, tem uma intuição, ela tem um flash, ela resolve um problema que ela estava, né? Tem uma iluminação, tem uma perturbação, né? Seja o que for. Então, vamos ler sobre isso que ele está falando. A vista espiritual, portanto, faculta percepções especiais que, não tendo por sede os órgãos materiais, olha aí, o que eu acabei de falar, parece até que eu tinha lido. Não tendo por sede os órgãos materiais, se operam em condições muito diversas das que decorrem da vida corporal. Então, aí as nossas percepções, né, por isso que a mediunidade é uma função de senso de percepção, né? Está aqui, está escrito aqui. E por isso que eu falo que os espíritas precisam estudar as obras básicas para aprender sobre mediunidade, né? Para não ficar na mesmice, né? Não é? Nós temos, porque toda vez que a gente volta, a gente vai expandindo os nossos horizontes, porque o Kardec,
tem o Livro dos Espíritos, mas depois ele vai ampliando, e nós não podemos deixar de estar sempre voltando às obras básicas. Então, essa percepção, ela não tem sede nos órgãos materiais, elas se operam em condições muito diversas, né, das que decorrem da vida corporal, efetuando-se fora do organismo, tem ela uma mobilidade que derrui todas as previsões. Ou seja, ela avança. Então, às vezes, o médium sonâmbulo, porque tem o sonambulismo, que é aquela criança, aquela pessoa que levanta de noite e fica andando na casa, que ele é sonâmbulo mesmo, também, né? Ela está ali, num efeito ali, o espírito está desdobrado, mas às vezes essa pessoa, ela pode começar a falar, dizer coisas que depois ela não vai se lembrar, e ela vai falar daquilo que ela vai estar vendo no mundo espiritual. Então, quando nós falamos de médium sonâmbulo, é aquele que ele transmite alguma informação, ou que quando ele volta, ele se lembra de alguma coisa, né? Então, ele diz assim, ó, indispensável se torna estudá-la em seus efeitos e em suas causas, e não assimilando-a à vista ordinária, que ela não se destina a suprir, salvo casos excepcionais que se não poderiam tomar como regra. Necessariamente incompleta e imperfeita é a vista espiritual nos espíritos encarnados e, por conseguinte, sujeita a aberrações. Com certeza, né? Não é? Às vezes o médium fica falando coisa que não tem nada a ver, né? Ele está enxergando, ele está sendo honesto, ele está vendo aquilo, ele está achando aquilo, mas ele está sendo enganado, assim como nós também somos enganados pelos nossos sentidos. Quantas coisas estão acontecendo no nosso entorno e nós não estamos percebendo, né? Tendo por sede a própria alma, o estado desta há de influir nas percepções que aquela vista faculte, segundo o grau de desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo. Pode ela dar, quer durante o sono, quer no estado de vigília, primeiro, a percepção de certos fatos. Olha, vocês podem interromper, tá bom? Eu vou lendo aqui, vou falando, pode interromper. A percepção de certos fatos materiais e reais, com o conhecimento de alguns que ocorram a grande distância, e os detalhes descritos de uma localidade, as causas de uma enfermidade e os remédios convenientes. Porque, às vezes, veja só, também a alma pode tirar dela mesma algum conhecimento. Ela pode ter sido alguém versado na medicina, por exemplo, né? E aí, no estado alterado de consciência, pode acontecer na vigília. Na vigília é quando a pessoa está ali na reunião mediúnica ou está fora. Aqui ele não está falando de reunião mediúnica, está falando da função em si mesma, né? Então, fica muito claro que essa função, ela não existe só na hora que você está ali na reunião mediúnica. Ali é aquela hora, né? 1 hora na semana, 1h30, 2 horas, máximo. E o resto continua, né? Uma coisa. Então, a pessoa pode, então, né, pensar e receitar remédio, né? E, às vezes, tirar o conhecimento dela. Estava lá. Então, ela expande
E ela vai nos próprios arquivos dela e retira aquele conhecimento e traz, e a impressão que dá foi um espírito que falou. Mas, às vezes, é um fenômeno anímico. É um fenômeno mediúnico, mas é anímico, é da alma. Tem um livro, Alexandre Aksakov, que chama Animismo e Espiritismo. Né? Então, animismo significando os fenômenos que são mediúnicos, mas que são da própria alma, né? Quando o espírito está em dupla vista mais expandida, e os fenômenos espiríticos seriam aqueles em que ocorrem as duas coisas, porque sempre vai acontecer as duas coisas. O fenômeno sempre será mesclado, né? Sempre vai ter junto, né, a lógica, a percepção do médium e do espírito. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual com a presença dos espíritos. Então, aí já é o fenômeno anímico e espirítico junto. Terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento. Então, quantas vezes o médium se engana? Porque, às vezes, o obsessor vem e ele traz uma tela assim, mental, né? Como se a pessoa estivesse olhando um filme. E aí, aquele médium que confia muito nele mesmo, né? Não submete ao crivo das análises, ele pode ver algo que é puramente formas mentais criadas aqui, ó, pela imaginação. Não é? Pela imaginação. Às vezes o espírito quer assustar, né? Aí você tem aquele sonho pesadelo, sonha com acidente, com coisa, e que não sei o que lá. E não tem nada a ver. É apenas um obsessor te assustando, que é o momento, o Sérgio Felipe, ele diz assim, os médiuns de desdobramento, que são aqueles que têm essa dupla vista mais consistente, aqueles que dormem e sonham e lembram dos sonhos e que desdobram muito, os espíritos se aproveitam muito dessa mediunidade na hora do sono para as obsessões. É o momento que eles são mais atacados, né, na hora do sono, porque ele fica mais suscetível. Então, por isso que nós precisamos ter o conhecimento, saber fazer análise, né? Às vezes, também, os espíritos utilizam disso para nos inspirar, para nos dar alguns recados. E com o tempo, nós vamos aprendendo quando que está vindo uma informação do mundo espiritual. Eu, por exemplo, comigo acontece assim. Quando eles querem me dar alguma informação para ela ficar gravada na minha mente, então eles trazem uma imagem muito forte para as minhas sensações, e depois eles me fazem acordar. Eu acordo com aquelas imagens. Então, aquilo fica muito nítido, né? Então, eu fui aprendendo isso. E aí, nós temos que ter aquela vigilância muito grande, porque tem a questão da afinidade. Qual é o espírito que está passando isso? Não é? Tão complicado. Estas criações se acham sempre em relação com as disposições morais do espírito que as gera. Questão moral. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas de certas crenças religiosas e com elas preocupadas, lhes apresenta o inferno, suas fornalhas, suas torturas e seus demônios, tais quais essas pessoas os imaginam. E é nós que criamos, né? Às vezes é toda uma epopeia. Os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro
Tártaro é o inferno. Como os cristãos veem o inferno e o paraíso. Mesma coisa. Se, ao despertarem ou ao saírem do êxtase, conservam a lembrança exata de suas visões, os que as tiveram tomam-nas como realidades confirmativas de suas crenças, quando tudo não passa de produto dos seus próprios pensamentos. Cumpre, pois, se faça uma distinção muito rigorosa nas visões estáticas, de êxtase, né? Antes que se lhe dê crédito. Tem sempre que ter muita cautela, não é? A tal propósito, o remédio para a excessiva credulidade é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Então, nós não podemos parar de ler. Não podemos parar de estudar, né? Até porque a realidade do mundo espiritual ela vai se desdobrando, né? O que nós sabemos do mundo espiritual? Nós sabemos alguma coisa que André Luiz nos trouxe, Emmanuel, mas até um determinado ponto. Dali para frente, nós não sabemos mais, nós não temos nem imaginação para ter uma ideia do que seria. Tanto que, né, aquele escritor, né, o Dante Alighieri, que ele escreveu sobre o inferno, o purgatório, o paraíso. Ele descreveu muito bem o inferno, muito bem o purgatório, mas quando ele foi descrever o céu, ele já não conseguiu direito, porque, né, não tinha elementos para isso, né? Igual nós, né? Para descrever o umbral, nós vamos saber. Ah, facinho. Facinho. Ó, principalmente eu, vou falar uma coisa para vocês. Imagina que eu cheguei em Rondônia, eu tinha 22 anos, Porto Velho. Aqui era esgoto a céu aberto. Vocês não têm noção, eu saí de uma cidade chamada Londrina, no Paraná. Londrina, né? Paraná, norte do Paraná. E caí aqui, buf, do dia para a noite, né? E aí, meu Deus, o que era aquilo, né? É aquelas valas assim na frente das casas. E aí tinha umas tábuas, tipo uma ponte, assim, a gente atravessava e era aquele esgoto, assim, na frente da sua casa. Era desse modelo aí, né? E aí, quando também eu comecei a ir lá para o ICEAL, quase 40 anos atrás, né? Praticamente 40, 37 anos. Aí eu falava assim, Senhor, quando eu chegar no umbral, eu não vou estranhar, porque não pode ser diferente disso aqui, né? Não pode. Tinha uma rua de acesso, hoje está asfaltada, o pessoal jogava carcaça de boi, depois nós fomos descobrir que também jogavam ali cadáveres humanos, a gente não sabia, passava por ali. Então, era cheio de urubu, até hoje ainda eles estão lá. Aquele monte, assim, sabe? Aí eu falava, nossa, aí eles ficavam assim, por cima das árvores e tal. Até hoje ainda fico, às vezes, os nossos amiguinhos. Eu falava assim, umbral é isso. Quando eu chegar lá, não vou estranhar nada. Mas também aceitei, né? Meu umbralzinho. Agora vocês que estão aí, né, no nosso lar, entendeu? Tem dó. Eu já estou de boa. Deixa eu ver, vou ler só o 28. Apesar que agora já mudou, né? Tudo aqui, já tá. Aí a gente vai para o céu, não tem nem graça, já tudo asfaltado, sabe? Não tem nem graça mais.
28. Os sonhos propriamente ditos apresentam os 3 caracteres das visões acima descritas. As 2 primeiras categorias dessas visões pertencem aos sonhos de previsões, pressentimentos e avisos. Na terceira, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, é que se pode deparar com a causa de certas imagens fantásticas que nada têm de real com relação à vida corpórea, mas que apresentam, às vezes, para o espírito uma realidade tal que o corpo lhe sente o contra-choque, havendo casos em que os cabelos embranquecem sob a impressão de um sonho. Né? Existem sonhos que são bem terríveis e eles são apenas criação do pensamento. Esse pensamento aqui, ó, quando ele fala desse pensamento, vamos dizer que é um termo lato sensu, tá? Está falando mais dessas nossas elaborações mentais, é o movimento da mente, e não do pensamento verdadeiro, que o pensamento mesmo verdadeiro, ele está por trás da mente, né? Ele é aquele que enxerga a mente. Então, o pensamento, ele é sempre muito puro. O pensamento, tanto que pensamento, né, significa colocar remédio, né? Pensamento, né? Ele é sempre curador. O que essas imagens fantásticas, elas são fruto da nossa mente desalinhada. Quanto mais nós vamos aprendendo sobre a mente, nós vamos entendendo, né, o quanto a mente pode fazer de coisa o cérebro, né, aquilo que a gente estava falando. Então, e principalmente por quê? Porque a mente, ela se debruça sobre a realidade que nós conseguimos enxergar com os nossos sentidos. Aí ela traz essas informações. Aí a pessoa é fanática, aí a pessoa tem aquele monte de ideias a respeito de tantas coisas. Aí a mente dela, ela vê algo do mundo espiritual, ela vai fazer uma leitura. Eu me lembro que uma vez eu tive um sonho com o Divaldo Franco, e era um sonho esquisito, aí eu me lembro que eu fiquei preocupada, eu peguei e mandei uma carta para ele, né, naquele tempo era cartinha. Um mês depois, ele respondeu a carta e ele falou que realmente eu tinha sonhado, aquele sonho era real, mas que a análise que eu fiz do sonho não era real. Era o meu cérebro fez aquela decodificação, né? Então, que eu não me preocupasse e tal. Mas o Divaldo sempre falaria isso, né? Ele sempre iria dizer para eu não me preocupar, né? Então, causa certas imagens fantásticas que nada tem de real com relação à vida corpórea. Que aí chega até a embranquecer o cabelo, né? Podem essas criações ser provocadas. Provocada pelo quê, gente? Pela exaltação das crenças. A pessoa acredita no inferno, acredita no diabo, aí o que ocorre? O obsessor vai fazer o quê? Ele vai pegar uma imagem de um diabo. Vocês já notaram que o diabo ele tem sempre... Todo mundo que vê ele, vê sempre do mesmo jeito, né? Por quê? Porque é a imagem que ficou ali. Alguém falou sobre isso, né? O Dante lá, que tinha chifre, que tinha não sei o quê, pela exaltação das crenças, por lembranças retrospectivas. Então, recordações de vidas passadas, que vêm como imagens por gostos, desejos, paixões, medo, né? Temor, remorsos. Tudo isso nós podemos sonhar pelas preocupações habituais, pelas necessidades do corpo. Às vezes a pessoa está com sede, o corpo está com sede, ela fica sonhando que está tomando água, e a sede não passa, não é? Fica sonhando.
ou por embaraço nas funções do organismo. Olha o quanto o organismo ele influencia. E, finalmente, olha aqui a obsessão, por outros espíritos, com objetivo benévolo ou maléfico, conforme a sua natureza. Né? Então, aqui está a dupla vista, que é a mediunidade, enquanto função de senso e de percepção, como essa função integral nossa, que hoje nós já pudemos analisar tantas coisas, né? Porque o André Luiz veio trazendo para nós quantos conhecimentos, não é? E nós, então, pudemos ir ali, né? Como Kardec falou, né? O espiritismo ele é prospectivo, ele é para frente. Então, como é uma função de senso e percepção, nós fomos aprendendo também sobre o magnetismo, que o próprio Kardec ele estudava o magnetismo, e fomos, então, avançando, né? E aí, nós não podemos deixar de considerar, gente, essa questão, né, da mediunidade nesse aspecto, que é 99% da nossa vida. A verdade é essa, né? Então, nossa próxima conversa, na próxima quinta-feira, será sobre catalepsia e ressurreições. Tá bom? Ninguém quis perguntar nada. Tá ótimo. Né? Foi bom, né? Foi muito bom. Também gostei. É tão bom a gente, assim, eu fico feliz, assim, cada vez que lê, né, a gente parece que reafirma, não é? Eu acho bonito. Exatamente. E cada vez que a gente lê, é como se fosse as obras básicas são obras quânticas. Você lê, entende, da próxima vez que você lê, você entende outra coisa, mais além, mais além. Parece que tem um hiperlink que chama sabe aqueles azulzinhos que a gente clica e abre, clica e abre? Eu falei, é aquela coisa esquizofrênica, né? Que entendeu? Então, é isso. Cada Por isso a vez. necessidade de ler e reler as obras básicas. E não adianta também você pegar um texto e ficar 5.000 anos naquele texto, gente. Não adianta. Porque se eu pegar um texto e ficar ali nele martelando, eu estou perdendo tempo. Porque nós temos que pegar e ir, né, para a gente, nesse momento nosso, nessa nossa realidade, não é? Que ela tem aí um limite, vamos dizer assim, né? Nós estamos numa percepção X, nós temos que pegar e ir. Depois aí a gente volta, aí já é na percepção Y, né? Porque senão nós vamos... não vai funcionar. Ficar muito tempo numa linha só, não é assim que funciona. Tá bom, gente? Tá bom, querida? Então tá. Quem é que vai fazer a nossa oração? Quem é que se dispõe? Malvina? Abriu aí. Você faz oração? Faço sim, Márcia. Então tá bom. Senão você vai para o umbral. Já estou. Já vai salvando todas as nossas coleguinhas, viu? Vai, porque a intercessão existe. Graças a Deus, amém, Jesus, tem a intercessão. Então vai, Malvina, ora por nós aí. Nesse instante, vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus e agradecer. Agradecer por mais um dia, por estarmos reunidos, orando, aprendendo as tuas palavras, Mestre Jesus. Abençoa o nosso lar, a nossa família, os amigos que estiveram conosco, aprendendo mais um pouco dessa doutrina tão maravilhosa. Jesus, peço a Ti pelos nossos irmãos que estão em guerra,
aqueles que estão morrendo nesse instante, que eles possam, Senhor, serem acolhidos, aqueles que estão doentes, medicados, e que eles possam, Senhor, vencer mais essa batalha na vida terrena. Peço também por aqueles que estão perdendo suas casas, seus familiares, com essas enchentes tão violentas que está tendo neste momento. Ampara, Senhor, todos os nossos irmãos que estão em sacrifício e que os irmãos possam também ajudar a seus irmãos a socorrer neste momento, levando um remédio, levando uma roupa seca, levando um alimento, para que todos possam se unir e salvar mais pessoas nesta época em que tantas coisas estão acontecendo. Senhor, fortalece a nossa fé, a nossa esperança, para que possamos seguir em frente no aprendizado do dia a dia. Jesus, peço por todos aqueles que desencarnaram, acolha, Senhor, a cada um, levando para as escolas espirituais, hospitais de tratamento, e que todos, enfim, sejam acolhidos por Ti, Mestre Jesus. Agradeço o dia de hoje por tudo que nos destes, a família, o trabalho, tudo que pudemos fazer, também o nosso estudo. Muito grata a Jesus por podermos estudar sempre a sua doutrina. Obrigada, e seja conosco, Senhor, hoje, agora, por todo sempre, que assim seja. Que assim seja, graças